É isso aí, nação, mais um vídeo top aqui no nosso canal. Vamos agora reagir os comentaristas do programa Jogo Aberto falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco. Já chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e arrisque o placar nos comentários, tá certo? Antes do vídeo, quero deixar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, clica rapidinho no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você receber tudo referente a essa oportunidade que pode levar você a fazer tudo sobre essa oportunidade. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Créditos, canal Jogo Aberto, link na descrição do vídeo como crédito. E Vasco, outro clássico que promete também no final de semana. As prévias agora. Rapaz do céu. A última vez que Flamengo e Vasco se enfrentaram foi em março do ano passado, pela semifinal do Campeonato Carioca. Como o Cruz Maltino estava na Série B, o reencontro volta a acontecer só um ano depois. Em 2022, o rubro-negro venceu os 2 jogos das semis. A última vez que o Vasco venceu o rival foi em abril de 2021. Domingo no Maracanã, Maurício Barbieri e Vitor Pereira vão medir forças. O português precisa vencer para amenizar a crise depois de perder a Recopa Sul-Americana e, com isso, desperdiçar a 3ª chance de título na temporada. E a gente não consegue, né, retribuir para o torcedor que veio, que lota, que incentiva. Ele cobra e tem todo o direito, porque a torcida do Flamengo é o 12º jogador. É incrível o que eles fazem, independente se vai ou não, tá sempre com a gente, sempre junto. E que a gente possa cada vez mais melhorar, virar a chave agora, não tem como você se lamentar muito, tem um clássico pela frente. E a gente tem que trabalhar para que esse próximo jogo aí a gente possa vencer. A gente chega de 3 resultados positivos. Eu acho que a gente vem numa crescente na competição, nesse início de ano. Mas é um clássico, é um jogo diferente, é um jogo à parte, é um jogo que envolve muita coisa. A gente tem que entrar muito preparado, tanto taticamente quanto fisicamente e mentalmente, porque é um jogo diferente, não tem como negar. Se o Fla somar os 3 pontos, garante o título da Taça Guanabara e, com isso, a vantagem do empate nas semis. Para o Cruz Maltino, uma vitória encaminha a classificação para a próxima fase. Invicto no estadual, Vitor Pereira deve manter o esquema da equipe com 3 defensores. Só que contando com a volta do zagueiro Léo Pereira, recuperado de lesão na coxa. Na partida contra o Del Valle, Thiago Maia atuou mais recuado, apoiando Davi Luiz e Fabrício Bruno. A dúvida agora é, ele vai tirar um volante ou um dos integrantes do quarteto ofensivo? A única boa notícia da semana para os flamenguistas foi o retorno do atacante Bruno Henrique aos treinamentos, recuperado de uma lesão grave no joelho. BH iniciou a preparação física e não vê a hora de voltar a jogar. Para mim é muito gratificante ver o processo, né? Desde quando eu machuquei até hoje, a minha evolução, meu desempenho, a minha força de vontade. Já o Gigante da Colina vem embalado por 3 vitórias consecutivas, 2 no Carioca e 1 na Copa do Brasil. O técnico Maurício Barbieri ainda ganhou 3 reforços para essa partida. O meia Andrei, que retornou do Chelsea, o zagueiro argentino Manuel Capasso e o lateral direito Paulo Henrique, que veio do Atlético Mineiro. Será que Barbieri vai escalar algum desses jogadores? Mais uma vez, o público do Maracanã pode chegar na casa dos 70 mil. O clássico dos milhões promete pegar fogo. Denilson Show, quem é o favorito para vencer esse clássico especificamente? Loirão, eu acho que eu vou contrariar aí algumas opiniões que eu vi de ontem para hoje em relação a esse clássico. Eu ainda acho o Flamengo favorito para esse clássico. Passou da hora de dar uma resposta. Passou da hora de dar uma resposta. Eu sei que o momento não é legal do Flamengo, mas individualmente ainda é um time melhor do que... individualmente falando, ainda é um time melhor do que o Vasco. O Vasco vive um momento muito legal. O Vasco está um time em construção, entendendo ainda a forma do Barbieri de trabalhar, a ideia dele de jogo. É um time que está vivendo um momento interessante, mas eu ainda acho o Flamengo favorito para esse clássico. Não sei, eu tô com um cheirinho aqui de... Empate. Cheirinho de empate, 1-1. Mas é uma responsabilidade. Óbvio que se a gente falar sobre responsabilidade, pelo momento a responsabilidade é maior do Flamengo, né?
Não é um clássico que vale tanto assim, acho que até pro Vasco, pela classificação, vale mais. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca, mas pro Flamengo vale, porque tem Taça Guanabara. Se ganhar esse clássico e ficar com a melhor campanha dessa primeira fase, é o campeão da Taça Guanabara. Tá sentindo esse cheirinho? O Flamengo não tá se dando muito bem com o negócio de decisão, né? Troféu em jogo, título, essas paradas nesse comecinho, né? Complicado, mas acho que é bacana porque o Vasco se reformulou muito. Isso. E agora tá começando a entrosar mais o time, o Barbieri tá com bastante confiança, tem o Abel Braga supervisionando tudo. É uma equipe muito modificada do ano passado, da Série B, para este momento. E para o Vasco seria lindo, né? Para consolidar um trabalho novo, vencer o Flamengo, ampliar essa crise. Porém, o Flamengo também precisa, quando se fala em respaldo para o Vitor Pereira, os jogadores também vão ter que mostrar bastante futebol para vencer o clássico e para seguir a temporada. A confirmação do Vasco, do bom momento que vive, se vencer e de repente resgatar a autoconfiança no caso do Flamengo, se conquistar a vitória. A diferença é bem grande. Eu ia falar que essa é a única tela, a última tela do Vasco em anos que ele tem menos gol sofrido que alguém. Qualquer alguém, porque o Vasco, a defesa do Vasco tem sido uma peneira, principalmente pelo alto, há anos. Mas agora tem Léo Pelé. Agora jogado bem. É outra situação. O Vasco vai com um certo moral para esse jogo. Tem o direito ao eu acredito. Sabe aquela coisa do eu acredito? Acho que é o clássico Vasco mais... de Pedro Raul. O Flamengo continua sendo muito melhor, né? Mas quando empolga muito, Abel. Nas últimas temporadas, acho que é o clássico mais equilibrado no que chegam as equipes na temporada. De um Vasco se tornando competitivo e crescendo, evoluindo na mão do Barbieri, encaixando peças, e o Flamengo completamente bagunçado. Em relação ao que vem apresentando em campo especificamente, as duas equipes, eu acho que dos últimos clássicos é o que chega com mais equilíbrio. O Vasco ganhou o direito de sonhar com competitividade, né? Exato. Isso é uma coisa muito importante. Acho que é isso. Gostaria de lembrar o Rafael Prats, que é o Vasco de Pedro Raul, é o Vasco de Gabriel Peck, é o Vasco de Alex Teixeira, é o Vasco de Nenê, é o Vasco de Lucas Piton, é o Vasco de Léo. Então eu quero que você fale. Olha quanto nome. Desse clássico. É o Vasco do Jair? Que tem Jair tá jogando bola, ele é bom meio campo. Não, eu concordo com os companheiros em relação ao que o Vasco, como o Vasco chega ao clássico, é um Vasco que chega acreditando mais, pelo que o time já apresentou nos clássicos do Carioca, principalmente. Perdeu do Fluminense, mas jogou um primeiro tempo melhor que o Fluminense. Ganhou do Botafogo jogando bem, ganhou com autoridade do Botafogo. E esse momento de instabilidade do Flamengo, que eu acho que também aumenta a dúvida para o jogo. Para mim, não muda o favoritismo de lado. Mas é um Vasco que chega mais confiante, com um trabalho que tem dado um primeiro sinal muito interessante do Barbieri com os jogadores. E agora tem outro nível de jogo, que é uma partida que muda o ambiente para um lado e para outro. É para alguém ter uma semana mais tranquila, alguém ter uma semana mais conturbada, se for o caso do Flamengo, mais ainda. Mas estou com os companheiros que o Vasco chega acreditando mais. Chega que está vendo que tem uma luz bem feita ali, tem uma perspectiva boa. Você falou que o favoritismo não muda. Para mim, não. Então, você dá o Flamengo como favorito. Sim. Quantas fichas? 0 a 10. 5-5, Quantas fichas? 6-4. Olha, foi ousado. Nossa, até que enfim, hein? Até que enfim saiu do muro, hein, amigo? Porque aí eu vejo favoritismo, né, Abel? Em alguns outros jogos eu já não vejo assim ninguém com uma vantagem sobre o adversário. Aproveitar esse fim de semana de clássicos para abordar um assunto que faz tempo que a gente não aborda aqui. Você vai falar, porque você é o dono da sua vida. Quantas fichas para o seu casamento? Não, vamos seguir conversando sobre o clássico aí, Abel. O Caco não falou sobre Flamengo e Vasco. 5 para você e 5 para a noiva. Tem a ver uma coisa com Por isso que é sempre 5-5, não dá em nada. Então, 5 para a noiva. Não, mas o Caco não falou sobre Flamengo e Vasco lá. Você quer 0-0, eu quero 1-1. Você me lembra, Esse jogo não é 1-1. Não foge do assunto. Caco da Mota, fale sobre Flamengo e Vasco, amigo. Eu vejo assim, vocês falaram muito dos jogadores, enfim, eu acho que é importante um componente que a gente não pode tirar desse clássico, é o componente emocional, e tem um pino de uma granada pronta a ser tirada do Flamengo, de tudo que está acontecendo com o Flamengo. O Vasco está com essa possibilidade de pegar um Flamengo nervoso, estável, mas isso é perigoso. Pelo outro lado, é o pior momento, talvez. É o melhor momento para o Vasco pegar o Flamengo, não sei. Porque tudo que o Flamengo quer é vencer o Vasco e se recuperar desse momento que está vivendo. Então é um jogo perigoso por esse aspecto. E time por time, é 7-3 para o Flamengo.
Mas por esse momento emocional, eu coloco um 6-4. Eu vejo nesse aspecto assim. Time por time, jogador por jogador, o Flamengo ainda muito superior que o Vasco. Agora o Clássico ele equilibra essas coisas, não é só em Porto Alegre, na Bahia, em qualquer lugar do mundo, qualquer derby ele reúne. Claro que o momento do Vasco em relação ao Vasco, aí sim, melhor para enfrentar o Flamengo e ter a sua chance de vitória. Mas eu vejo o momento da semana, não sei se ele é positivo para o Vasco, porque o Flamengo tá louco para buscar um resultado e sair dessa encrenca. E eu lembro que no ano passado, um dos dirigentes lá da 777 Partners, ele falou, nunca mais o Vasco vai entrar em campo contra o Flamengo com inferioridade. Essa inferioridade em termos de elenco, de investimento, ela continua. É óbvio que eu falei, exaltei lá jogadores que vivem boa fase no Vasco e tal, que dão esperança para o torcedor do Vasco nesse momento, nessa temporada, mas é o Flamengo de Pedro, de Gabigol, de Vidal, de Davi Luiz, é o Flamengo de Thiago Maia. Tem muita gente boa, né? Imagina o Davi Luiz que não faz uma boa temporada, de um Arrascaeta que está abaixo fisicamente, ele mesmo já reconheceu. É o Flamengo de Everton Ribeiro. Mas nome por nome, acho que a diferença ainda é até de 8-2. 8-2? Tá aumentando isso aí, hein, professor? Começou de um jeito, acho que ainda é de 8-2. Olha para trás, professor. É 8-2. Olha lá, o outro professor não está em boa fase no Flamengo. Pode falar o nome Você dele, está dando 8-2 esse fala fichas o para o nome, Flamengo? Não estou dando 8-2. Estou falando que em elenco a diferença ainda é 8-2. Tá. Agora, na hora de dar as minhas fichas, eu vou quebrar de novo. Vai quebrar. Aí eu dou 6,5 para o Flamengo tá certo. e 3,5 para o Vasco. Tá quebrado. Você está mureteiro hoje, hein? Essa eu vou Tem que fazer quebrar prática. sempre. Quebrou uma vez, tem que quebrar então. É verdade. Não, aí foi que ser coerente. coerente. Isso foi coerente. Para esse confronto, eu vou dar uma de coerente. Prates. Para mim é 5-5. Pelo momento do Flamengo. Que decepção. Pra mim é 5-5. Voltou para a caixinha. Eu vou dar uma de Prates. Peraí. Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha. Pensa fora. Entrou na caixinha. Agora virou mureteira também? Não, senhor. 5-5. É uma análise senhor. técnica, eu entendi. Não, Cadê senhor, aquela personalidade? Não, eu tô partindo da minha ideia de jogo para esse Qual é a jogo, sua para ideia esse de jogo? clássico. É empatar. Então diga, É um vai. jogo muito disputado e se for decidido, vai ser decidido no detalhe, porque é um Flamengo que, como o Caco disse, precisa recuperar o ânimo, principalmente. Uma vitória, não importa como. Acho que o Flamengo, independente de como seja a vitória, é ganhar. E pro lado do Vasco, independente de como seja o jogo, é um time competitivo, um time que consiga agredir o Flamengo no sentido de ir ao ataque, de conseguir colocar o Pedro Raul em condição de fazer gol. Eu acho que tem essa circunstância. E não Só perder, hein? Esse não pode perder tanto gol, não. Você, Breler, estão muito... o Vasco se jogar bem e perder, tá tudo bem. Não. Outro dia o Vasco perdeu de quem jogou bem, perdeu do... Outro clube. Outro dia, olha aqui, o Vasco jogou bem, perdeu do Fluminense, veio o Breler aqui. É isso aí, nação. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.